Vamos começar então a segunda parte aí dessa aula de hoje, que é a análise de variância. Então, olha bem, até então a gente só trabalhou com ou duas amostras e a gente fazia então teste T, teste F para verificar. Porém, quando eu tenho mais que 3 tratamentos, ou seja, mais que 2, né, 3 ou mais, eu não consigo usar aquele teste T, aquele teste F. Eu então preciso fazer uma análise de variância, tá? Ou uma nova. Vocês vão verificar aí por que a análise de variância, tá? Ou a nova quando a gente propriamente for fazer o cálculo, tá? A análise de variância, ela é feita então, como eu disse aqui, basicamente quando eu tenho 3 ou mais tratamentos. Ou você pode dizer quando eu tenho mais que 2. Por quê? Porque eu não posso nem realizar o teste T, que é comum da gente aprender até agora, e nem o teste F, nem o teste Z. Tá? Lembra? Teste T para amostra, teste Z para a população. Eu não consigo realizar esse procedimento. Então, a análise ela foi introduzida por Fischer e ela é bem diferente no seguinte sentido. Pode ver que o nome dela se chama análise de variância. Então, você vai usar técnicas de variância, você vai usar análise de variância, fatores de variância, porém, você vai comparar médias, tá? É isso que você vai fazer. Então, por mais que você use variância, o que você vai querer comparar no fim é média. Só que diferente lá do teste T e do teste F, que você fazia primeiro o F para verificar se as variâncias eram homogêneas ou não, para você saber que tipo de teste T você usar ou teste Z, aqui não. Aqui você já vai fazer um procedimento único, só que você vai utilizar variâncias para comparar médias, tá? Então, a análise de variância ela foi introduzida por Fischer e é essencialmente um processo baseado na decomposição da variação total. Quem é essa variação total? É a variação existente entre todas as observações em partes, na variação devida à diferença dos efeitos dos tratamentos e na variação devida ao acaso, que é também denominada de resíduo ou erro experimental. Essa variação do resíduo do erro experimental lembra que é o quê? É a variação que ocorre entre as repetições do mesmo tratamento. A gente não queria que isso acontecesse, mas ela ocorre, tá? Então, a gente tem uma variação total, que é uma variação do experimento inteiro. Parte dessa variação vai ser provocada pela variação dos tratamentos, ou seja, uma variação premeditada, tá? Uma variação que eu provoquei, eu fiz, né? O pesquisador, né? Quando eu digo eu, o pesquisador fez, ele interferiu, ele fez essa questão dos tratamentos, tá? Pode ou não dar, eu posso fazer, colocar aqueles 3 fosfatos lá e não dar diferença entre eles. Isso pode acontecer, isso é normal, tá? Não se preocupem com isso acontecer, mas tecnicamente aquela variação lá ela vai ocorrer, porque eu provoquei ela. Diferente das repetições do mesmo tratamento, que eu não queria que acontecesse, mas acontece. Tá? E essa questão que acontece por questão, como eu já expliquei na primeira parte aí do vídeo, pode ocorrer por fatores genéticos, pode acontecer por fatores do ambiente, pode acontecer por você ter tentado fazer um ambiente homogêneo, mas não ter conseguido fazer o total. Então, tudo isso pode interferir no resultado. Porém, para eu fazer uma análise de variância, ou seja, para eu comparar mais de 2 tratamentos, eu também preciso seguir alguns princípios, assim como a gente fazia lá no teste T. Lembra? A gente precisava fazer o teste F para saber se as variâncias eram homogêneas ou se as variâncias eram heterogêneas. Aqui também a gente tem pressuposições que a gente vai conseguir resolver já com os princípios básicos da experimentação, causalização, repetição e controle local, e alguns a gente não vai conseguir fazer dessa forma, tá? A gente não vai conseguir resolver
essas pressuposições, a gente vai precisar fazer cálculos. E esses cálculos é o que a gente vai aprender a fazer na aula de hoje. Tá? A gente não vai entrar propriamente dito no DIC, a gente vai entrar no DIC semana que vem. Mas como eu já disse, esse capítulo é um dos mais importantes. E é interessante que você entenda todos os procedimentos e qualquer dúvida pergunte, porque ele é essencial para o capítulo de DBC, ele é essencial para o capítulo de DQL, ele é essencial para os ensaios fatoriais, ele é essencial para a regressão. Tá? Qual é a primeira pressuposição? A gente tem 4. Primeira pressuposição, automaticamente quando você fez os princípios básicos, você garante ela, que é o princípio do modelo estatístico tem que ser aditivo. Tá? Então, nos experimentos, os vários efeitos devem ser aditivos, tanto que é que cada delineamento tem um modelo estatístico, como a gente já viu. O modelo do DIC, então, y e j, ou seja, a variável resposta, é igual à média mais o efeito do tratamento I mais o erro aleatório. Tá? Tá? Esse, então, modelo, a partir do momento que você seguiu todos os 3 princípios, casualização, repetição e controle local, você tem. Por que ele é um efeito aditivo? Porque é o seguinte, se eu precisar saber o erro IJ vai ser quem? Vai ser o YIJ menos a média geral mais o efeito do tratamento I. Se eu fizer dessa forma aí, eu consigo ter o erro. Então, o erro é quem? É o Y menos a média. Se ele está somando, passa para cá diminuindo, passa para cá diminuindo. Se eu quiser saber o efeito do tratamento I, ele é igual a YIJ menos a média geral, menos o erro aleatório. Então você tem várias formas, você consegue mexer. Ele é aditivo, ou seja, é um modelo que expressa o valor de qualquer unidade experimental a partir de uma média geral, mais o efeito do tratamento, mais o efeito do erro experimental ou resíduo. É muito comum, tá? Daqui para frente a gente chamar de resíduo esse erro experimental, ou seja, essa variação que está aquém do que o pesquisador consegue controlar. Tá bom? A segunda pressuposição é que os erros experimentais têm que ser independentes. E quando a gente garante isso? Quando a gente faz a casualização, ou seja, quando a gente dá igual chance de qualquer repetição, de qualquer tratamento, ser alocado em qualquer unidade experimental. E a gente só consegue isso no delineamento inteiramente casualizado. Nos outros delineamentos a gente não consegue fazer. Tá? Então, cada observação possui um erro que deve ser independente dos demais, ou seja, um não pode sofrer interferência do outro. Esse princípio vai garantir a variedade do erro experimental. Vocês vão ver lá em inventário que isso é a coisa mais importante do inventário florestal. Se isso aí não for garantido, todo o inventário pode ser invalidado, tá? Pois permite a distribuição independente. Lembra do que eu falei? Você tem lá. Vamos supor, você tem lá. Eu vou fazer aqui. Então eu tenho aqui, ó. Tem as unidades experimentais. Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou melhorando. Até o final do curso eu vou conseguir escrever. Então, 1, ele tem igual chance de cair aqui. Aí ele caiu aqui, 1. Ele já não existe mais. Porém, todos os outros, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele tem igual chance de cair em qualquer outro. Caiu aqui, então eu excluí. O 7, ele caiu aqui, ó. E aí exclui. Claro que existe, porque a gente está fazendo, lembra? Lá em probabilidade, a gente tem com reposição ou sem reposição. Aqui é como se a gente tirasse a bola da urna sem reposição.
Porém, todos naquele momento têm igual chance de serem colocados ao acaso. Se eu fizer isso, eu garanto, tá, que os erros são independentes. A casualização evita que todas as parcelas que recebam o mesmo tratamento sejam favorecidos ou desfavorecidos. Ou seja, eu não causei nenhum favorecimento. Lembra que eu falei? O ambiente vai ser 100% homogêneo? Não. A gente vai tentar fazer ele o mais homogêneo possível. Porém, pequenas variações podem acontecer. Mas isso não vai invalidar seu experimento, afinal, a gente trabalha aqui com erro. A gente sempre vai admitir que o experimento tem um erro, porém a gente quer o menor erro possível. Tá? Terceira pressuposição, os erros experimentais devem ser normalmente distribuídos, ou seja, a única fonte de variação de amostragem são os erros aleatórios. Estes devem ter distribuição normal ou aproximadamente normal, com média igual a zero e variância igual a S ao quadrado, né, que é a variância amostral. Felizmente, as variações da suposição de normalidade não afetam muito seriamente a validade da análise de variância. O que ele quer dizer nessa última frase? É o seguinte, para a gente avaliar isso aqui, a gente vai fazer um teste. Tá? A gente vai aprender a fazer esse teste ainda na aula de hoje. Tá? Porém, ter ou não normalidade dos dados não é a coisa mais importante. É bom ter? É. A gente vai aprender a fazer? Sim. Aqui na disciplina, todos os experimentos a gente vai tratar que eles vão ter que ter distribuição normal e variâncias homogêneas para que a gente consiga realizar os procedimentos. Porém, tá? Se você já tiver a pressuposição 4 atendida, a pressuposição 3 ela pode passar. Aí você realizar seu experimento como um experimento paramétrico, com uma nova. Se a pressuposição 4 não for atendida, que é a pressuposição de variâncias homogêneas, aí você precisa fazer um teste não paramétrico, que no caso o teste que substitui a análise de variância é o teste de Kruskal-Wallis. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui através de um teste que a gente vai ver agorinha, tá? Ele ainda na aula de hoje, que é o teste de Shapiro-Wilk. Por que a gente vai usar esse teste? Existem N testes de normalidade, porque é o teste que tem no R. Tá? Então, por isso, a gente vai fazer o teste de Shapiro-Wilk, para verificar a normalidade dos dados. E a última pressuposição é que as variâncias das diferentes amostras devem ser homogêneas. Então, na análise de variância, o valor do quadrado médio do resíduo, que corresponde à estimativa da análise de variância, é utilizada nas fórmulas matemáticas do teste de hipótese. Tais testes são utilizados para verificar se existe ou não diferença significativa entre os tratamentos. Aqui é a mesma coisa que a gente fazia lá no teste T. Lembra? A gente fazia um teste F para verificar se as variâncias eram homogêneas ou não. Tá? Só que aqui lá a gente tinha um teste T para variâncias homogêneas e a gente tinha um teste T para variâncias heterogêneas. Aqui não. Se as variâncias forem homogêneas, a gente faz análise de variância. Se as variâncias não forem homogêneas, a gente faz então um teste de o teste de Kruskal-Wallis, um teste não paramétrico. O quadrado médio do resíduo nada mais é do que a média de diferentes variâncias de cada tratamento amostra. Assim sendo, é importante que as variâncias das diferentes amostras sejam homogêneas. Seja o que eu falei, se as variâncias entre os tratamentos não forem homogêneas, a gente não realiza os procedimentos. Tá? E a hipótese não tem validade e eu não posso fazer a nova. A gente vai fazer nesse caso aqui o teste de Bartlett, tá? E a gente também vai verificar ele na aula de hoje. Tá? Então a gente tem essas 4 pressuposições. O modelo tem que ser aditivo, os erros independentes, eles têm que seguir distribuição normal e a variância das diferentes amostras, ou seja, dos diferentes tratamentos, tem que ser homogêneas. Se eu não tiver isso, eu tenho que realizar, infelizmente, um teste não paramétrico.
Eu vou começar a mostrar então, lembra? A pressuposição 1 e a pressuposição 2, ela é garantida a 1 se você garantir todos os três princípios básicos, e a 2 se você garantir a casualização correta das unidades experimentais. O 3 e o 4 a gente vai aprender a fazer então pelo teste de Shapiro-Wilk e pelo teste de Bartlett. E a partir disso eu vou mostrar um exemplo. Então também vou finalizar esse vídeo e aí para fazer um exclusivo do teste de Shapiro-Wilk e um do teste de Bartlett, apenas na sequência, ok?